Então, eu peguei a palavra, né, psicomotricidade, e separei psicomotricidade. Então, psicomotricidade, a gente vai ver que é uma ciência. E quando a gente fala assim, fala, nossa, eu acho que é uma coisa nova. Psicomotricidade é uma coisa, agora é a moda. Porque a gente em educação, né, quem não é da educação, vocês saibam, a gente em educação, a gente tem muita moda, né? Não sei se na medicina tem, na fono tem, mas a gente tem. E aí agora é a moda da consciência fonológica, o pessoal acha que são estudos recentes. A psicomotricidade, ela existe desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1945. Igual estudos, por exemplo, de consciência fonológica, que eu bato muito nessa tecla, existem desde 1973. Estudos correlacionando melhora de desempenho de leitura escrita com consciência fonológica, que é uma habilidade de leitura escrita. Eu só estou comparando essas coisas para falar que isso não é moda, que isso é uma ciência que vem sendo estudada há muito tempo. No Brasil, você não tem o curso, né, você não tem a formação em psicomotricidade como graduação, você tem isso como uma especialização, não é uma profissão reconhecida, assim como nem sabia que pedagogo também não é reconhecido, vocês sabiam disso? Não é? Psicopedagogo e assim sucessivamente, não é uma profissão reconhecida. E, enfim, a gente está lutando, né? Tem vários sindicatos e tal que lutam pela aprovação aí da profissão e regulamentação. Bom, então quando eu falo em psicomotricidade, eu falo dos aspectos emocionais, cognitivos e motores. E do que a gente fala quando a gente fala de aspectos emocionais? Então a psicomotricidade, ela é uma ciência que estuda os aspectos emocionais, cognitivos e motores. E quando eu falo desses aspectos emocionais, eu estou falando de um conceito, né, de um sistema límbico, né? E aqui eu fico muito feliz, né, porque quando eu estava estudando a psicopedagogia há 25 anos atrás, a gente falava pouquíssimo disso, nem se escutava falar disso. E o meu maior fascínio era entender o que passa na cabeça de uma criança que não aprende. Uma criança tem algum tipo de deficiência, uma criança tem algum tipo de dificuldade. E hoje a gente tem as pós em neuropedagogia, neuropsicopedagogia, e hoje a gente vê uma sala cheia dessa e o canal, né, o nosso projeto multiplicando justamente por conta desse interesse em saber como isso daqui funciona, né? Então, a psicomotricidade, ela parte de um sistema dos conceitos emocionais, o sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico, ele é responsável pelo nosso sistema emocional, é regulação emocional. Quando a gente fala nisso daqui, a gente está falando de aspectos, né? A gente tem um córtex aqui que a gente pensa, que tem a questão das funções executivas e tal, mas isso aqui a gente não tem domínio, é algo que a gente não consegue controlar. A gente vai controlando conforme a gente vai desenvolvendo e vai amadurecendo dentro do desenvolvimento. Então, quando eu falo desses aspectos emocionais, eu estou falando num sistema límbico, giro cingulado anterior, amígdala, né, que são substâncias que são áreas, né, que estão bem dentro do cérebro e que eu não tenho esse controle. Esse sistema, ele é involuntário, mas eu preciso ter autocontrole. E esse controle, ele é feito pelo lóbulo frontal. E a expressão emocional, ela vai dependendo desse controle. E isso é um exercício que a gente vai tendo durante o desenvolvimento, né? A questão da frustração, por exemplo, do falar o não, todas essas questões, elas vão sendo reguladas durante o desenvolvimento da criança. E essa criança, ela precisa ter um bom desenvolvimento esse exercício emocional. E quando a gente fala de emoção e corpo, a gente está falando de uma coisa só, porque o nosso corpo, ele reflete nosso emocional, ou não? Sim. A gente tem um livro que fala o quê? O corpo? Fala. O corpo fala. E fala, não fala? Então, assim, por exemplo, quando eu estou dando palestra, eu vejo que o pessoal está cansado, eu já consigo fazer essa leitura, que chama linguagem não verbal. A gente olha e fala, tem que fazer alguma coisa, fazer assim, para a gente poder acordar e fazer outras questões, outras coisas. Então, é algo bem... Tem um lugar aqui na frente. Então, o corpo, ele expressa esse emocional, né? E a nossa primeira forma de aprendizagem é por linguagem não verbal, é pelo que o outro passa, é a sensação do outro, é como o outro faz, é exatamente isso que vai dando as primeiras interpretações de mundo pra gente. E aí agora nós vamos fazer uma dinâmica. Todo mundo põe a mão em cima da mesa e olhando para mim.
Tudo bem? Então vamos lá. Tudo o que eu falar, vocês vão fazer, ok? Olhando pra mim. Tudo bem? 1, 2, 3 e mão na boca, rápido. Mão na testa, mão na orelha, mão no nariz. É fácil ou é difícil? Difícil. Por que que é difícil? Porque eu estou falando uma coisa e fazendo outra. Vocês veem o poder que o gesto do outro tem sobre o que eu estou fazendo? E eu amo falar isso quando eu falo com o pai. Porque o pai fala assim, não mente, vai pro inferno. Não pode mentir. E não sei o quê. Você nunca minta pra mim, moleque. Aí liga aquela amiga que você fala, ai meu Deus, não tô afim de falar com ela. Aí o filho pega, mãe, minha mãe mandou falar que não tá em casa. E aí a gente tá falando uma coisa e a gente tá dando outro exemplo. E isso é muito sério, porque a criança e o adulto, ele aprende pelo exemplo, não é pela fala. Então, essa linguagem não verbal, tudo isso é super importante. Quer ver outra coisa? Eu sempre brinco, né? O jeitão do professor. Trabalhei muito tempo em escola, né? E aí falava assim, não, esse aluno, ele vai dar mais certo com o professor fulano de tal. Porque o jeitão vai, né? Não, ele é mais tímido. Não, esse aqui ele é mais assim. Tudo isso é muito legal. Por quê? Porque a gente se apropria do jeito, da linguagem, da emoção do outro. Né? A gente fala às vezes para o aluno, olha, não pode fazer, você tem que organizar e tal. Aí abre o armário, cai todas as coisas do professor no chão, né? Então, enfim, sabe aquelas coisas, aquela desorganização, você fala para você, não é? Então, isso é muito importante e a criança pega muito isso, porque isso é linguagem não verbal.